Parashat Chayei Sarah, estamos na Parashat Chayei Sarah com o Rabino Roni Hadid aqui no Machon Meir, e a gente vai falar um pouco, como não, talvez o herói da Parashá, que é o Eliezer. Eliezer é Eved Avram, Eliezer é o escravo de Avram. É o grande protagonista, protagonista da história, que faz milagres, né? Tem muitos midrashim muito fortes sobre Eliezer também, a maneira como ele levava as coisas, a maneira como ele se aproximou de Avram, a maneira como ele se anulava perante Avram, até o ponto que tem uma Gemara que fala que Eliezer Eved Avram é um dos personagens bíblicos que subiu até o paraíso vivo. A elevação dele foi tão grande, tão alta pela anulação perante Avram, que apesar que ele era descendente de Canaã, que a gente já estudou na Parashá de Noach, que foi amaldiçoado por Noach, apesar disso ele subiu, chegou até o Gan Eden pela força de anulação perante Avram Avinu. O que a gente encontra muitas vezes em Eliezer são termos diferentes como ele é chamado, né? Eved Avram, às vezes ele é Zaken, Zkan Beitó, Moshe Bechol Beitó, às vezes ele é o velho que está reinando sobre toda a casa de Abraão, às vezes ele é o escravo de Abraão, às vezes tem até indireta sobre quem está falando, né? Quando Hanichav, então, quando é descrito que Abraão fez uma guerra contra todos os reis, dizem que na verdade ele não tinha tanta gente, era só o Eliezer. Era a gemátria do Eliezer. Era a gemátria, a numerologia do Eliezer, só o Eliezer que fez toda a guerra. 318 era o Quer dizer, tem coisas fantásticas do Eliezer e também terminologias diferentes também para o nome do Eliezer. Sim. Por que a Torá muda isso e o que a gente pode aprender disso no que se refere a essa personalidade tão dominante do Eliezer? Bom, nisso a gente pode trazer a Nehama Levi, Zichronah Livraha, que foi uma das grandes instrutoras do estudo da Torá, do Pentateuco na nossa geração, e ela fala uma coisa muito interessante, que esse recurso da Torá de estar usando, apesar que a gente sabe que o Eliezer, como você falou, ele é de tratar de maneira no anonimato, e usar todos esses termos, é para dizer, é um recurso literário que a Torá está mostrando como cada um se relaciona com essa pessoa. Para ele ficar que está vendo um chefe de uma caravana esplendorosa chegando, ele é Adoni, o meu senhor, e na Torá chama ele de Eved Avraham, e é trazido várias coisas, o tratamento dele, cada um se relaciona com ele de maneira diferente. Na verdade, não é a primeira vez que a Torá usa esse recurso. A Torá na Parashá passada, em relação a Ismael, já usa, porque Ismael, aos olhos da mãe, ele é Ben, de Avraham também. Aos olhos de Sará, ele é Bata Shifra, ele é o filho da escrava. Aos olhos de Deus, ele é o Nar, aos olhos do anjo, ele é o Nar. Para cada jovem. Ele recebe um relacionamento, um tratamento diferente de cada um. E aqui também a gente vê isso. Na continuação aqui no Chayei Sarah, por exemplo, quando ele está esperando para ver se vai dar certo a escolha da Rivka, né? Ele fala que é a mulher que vai trazer água para mim, para os camelos, etc, etc. Quando vem a Rivka trazer, está escrito Ve'aish mishtaela. Aí ele já virou Aish. Antes ele era o escravo, agora já virou o homem. E Ish, a gente sabe que na Bíblia, quando é chamado alguém de homem, é algo elevado de importância também, né? Quer dizer, é o homem metamorfótico, então, que ele está o tempo todo mudando de face. O mais dramático disso é que ele é o Ish, ele é o homem, e quando ele entra com a caravana dele dentro da casa da família de Rivka, ele não aceita comer nada. Primeiro eu tenho que falar o que eu tenho que falar, e ele começa a falar, a primeira coisa que ele fala é Eved Avraham, eu sou escravo de Avraham. De repente ele dá um baque, aquele homem que é tão importante, ele fala, eu sou escravo de Avraham. Ele faz uma coisa, por um lado ele se ligou ao Avraham, por um lado, aquele homem que parece ser tão assim importante, ele virou escravo de Avraham. E há quem queira dizer que quando a família de Rivka pergunta para ela, você está disposto a ir com esse homem? Não fala, vai com esse escravo. Você está disposto a ir com esse homem? Que como que querem dizer para ela, você não recusa ir com ele. Ele é alguém de elevado. Ele chegou todo representativo também, todo com representativo. Joias, como um homem importantíssimo. Escravo do rei é uma pessoa importante. Quando chega o ministro, chega o ministro dos Estados Unidos aqui em Israel, também vão tratar. O Talmud, na Tratado de Shavuot, fala Eved Shel Melech Kemelech, porque o Eved, ele é uma emulação do rei, ele é como se fosse o rei. Então isso aqui tem um remes, aqui tem uma pista muito interessante para a gente, que nós todos temos tarefas na vida. Você é pai, irmão, filho, profissional, e cada um tem vários chapéus que ele usa na vida. Agora, o chapéu interno teu é o Eved Avraham. Você é escravo.
você é escravo de Deus. De certa maneira, você é um servo de Deus. Quer dizer, o Eliezer, ele se vê como escravo de Abraão. Para fora ele está emulando que ele é um chefe de uma caravana magnífica, que ele chegou lá e ficava vendo, olha esse homem, olha que coisa impressionante a caravana dele, é o chefe de uma comitiva muito importante, mas ele, aos próprios olhos, ele é um escravo de Abraão. É como se fosse uma humildade, um orgulho de humildade, né? Humildade de orgulho, não sei como chamar isso. Tá ligado que você falou nisso, que por ele ter se anulado em relação a Abraão, ele subiu para o paraíso. Agora, isso pra gente é uma pista muito boa, que em termos religiosos, é dizer que eu sou o escravo, é muito bonito dizer que eu sou escravo de Deus. Eu posso ser uma pessoa importante nesse lado, mas no fundo eu sou um escravo de Deus. É bonito falar em religioso, mas existe um lado mais moderno que a gente pode entender isso. Que quer dizer que eu sou escravo de Deus? Que é uma questão de relacionamento. Em relação a Deus, eu tenho um relacionamento. Qualquer título que eu tenho, pai, irmão, filho, profissional, seja o que for, eu tenho um tipo de relacionamento com essa pessoa e uma missão. Eu, como pai, eu tenho uma missão em relação a isso. Eu, como nesse relacionamento interno de Eved com Deus, você tem também um relacionamento. Você serve a Deus. Isso ainda é de cunho religioso falar. O que seria de cunho moderno falar? É dizer que nós temos uma missão na vida. A gente tem a nossa autorrealização. Você pode ser visto como dessa maneira, mas você no seu íntimo tem que entender que você tem missão, você tem propósitos na tua vida. E isso com você em relação a você mesmo. Que pode ser que você desempenhe algum tipo de atuação na tua vida que ela está totalmente não condizente com o teu propósito da tua vida, com as tuas aspirações pessoais, com a tua vontade, com as suas tendências, com aquela coisa que você mais quer ser. Aquele que é a pessoa que estudou para ser dentista, mas ele detesta ser dentista. Ele é dentista porque o pai dele foi dentista, o avô dele foi dentista, e convenceram de estudar odontologia, mas ele sempre quis ser arquiteto. E ele chega gostando de não, agora eu vou ser arquiteto, porque é isso que eu gosto de fazer. Quando ele está entre os pacientes, ele fica desenhando, fazendo esboços de arquitetura do lado. Então, a pessoa tem que estar alerta para esse lado de servir a Deus no sentido de profissão, o de interno. A gente tem que estar muito ligado a essa voz interna nossa. E ter essa humildade de entender que, apesar de todas as embalagens que a gente aparece no mundo para fora, e são só embalagens para a gente se relacionar e cumprir a nossa missão no mundo, que ela é multidimensional. Nós temos vários papéis durante a vida. Você está vendo que tem que ter humildade, às vezes, para escolher o teu caminho, apesar que, por vezes, o teu caminho que você sente que você vai estar mais feliz no teu trabalho com Deus, talvez não seja o serviço mais com honra ou que a tua família não estava esperando. Ou mais aceito socialmente. Ou mais aceito socialmente, você sente que esse é o teu caminho. Esse é o seu caminho. É o caminho da tua neshama, da tua alma, é a maneira que você tem que agir, que você tem que fazer. E é uma pessoa que a gente viu, o protagonista da história, altamente consciente aqui, é Eliezer. Que Eliezer nem é chamado de Eliezer aqui, porque Eliezer é um nome objetivo, é um nome próprio. Aqui são nomes todos os nomes aqui são nomes relativos a ele. O Eved de Avraham, o Senhor, é um nome relativo, não é o nome próprio dele. O nome próprio é algo absoluto. Não é algo absoluto, ele está de maneira relativa. Isso é uma lição para a gente, ver qual é o nosso o eixo interno. Eu acrescentaria também que, na verdade, a gente está sendo no mundo de hoje em dia, né? Se fala muito sobre os direitos humanos, né? Os direitos humanos quer dizer o que eu posso receber da sociedade. Quando, em termos do judaísmo, o ponto inicial é o que eu posso dar para a sociedade, não receber da sociedade. Se todo mundo se procurasse mais em dar para a sociedade, automaticamente se receberia também da sociedade. E é o caminho nosso da gente conseguir encontrar esse eu interno e saber de que a gente serve. A que causa a gente serve no mundo. Você é de que causa? Qual é a causa que você serve a ela, tá ligado? Isso de doação e não de recebimento. E isso que o Eliezer representa, na verdade, Sim. como quem dizendo, eu não venho aqui representar quais são os meus direitos. Os direitos seria o que ele tentou, talvez um pouco, por exemplo, quando ele propôs para o próprio Avraham, eu tenho uma filha, quem sabe a minha filha pode casar com teu filho? E a resposta foi, não, você é filho de Canaã foi maldito por Anoach, a gente não pode se unir. Ele se anulou como quem dizendo, bom, se é assim não tem problema, eu vou fazer o meu caminho então, vou fazer outra coisa. Pessoal dele. Porque eu não estou pensando nos direitos da minha família agora, eu estou pensando nas minhas obrigações perante o mundo de Deus, que eu entendo que Abraão é o representante de Deus no mundo. No final da Parashá, ele fica quando vê Yitzhak, pergunta para Eliezer, Vatomer ela Eved,
Minha Ishaze. Aí quando ela vê o Yitzhak, o Eliezer vira aos olhos dela como escravo. E ela fala, Vatomer ela Eved, minha Ishaze, Aolech Besadeh, Ve'eved, Vaiomer Eved, Hu Adoni. Ele é o meu senhor. Quer dizer, agora o novo senhor ele passou agora. Arifka antes chamou ele de Uish. E quando ela viu o Yitzhak, ela percebeu que o que ela pensou que era um homem, na verdade é só um escravo. E o homem verdadeiro, que é o Yitzhak, está num nível ainda mais alto ainda do que ela esperava. Né? E agora é o novo Eved ele é o Eved. Ele é o Eved agora de Yitzhak, não de Avraham. Escravo. Para dizer que não é só uma fidelidade pessoal, é uma fidelidade de causa. Que é o que Yitzhak representa. Tudo que Avraham representa, eu aspiro e eu valorizo. Eu era Eved de Avraham, agora eu sou Eved de Yitzhak. Porque para mim é a mesma coisa que eu sirvo a essas causas, a esse modelo de pessoa. Isso tá bonito no final do Parashá também. Perfeito. Que a gente possa se anular perante Deus de maneira positiva. Podemos realmente procurar. Quem sabe a gente tem que levantar uma nova organização, né? Não dos direitos humanos, e sim dos deveres humanos. Talvez se a gente levar uma organização assim vai dar mais certo para o mundo do que se cada um começar a procurar agora que direitos eu tenho para receber. Se Deus quiser que possamos ter um bom Shabbat para todo mundo, para vocês também, Shabbat Shalom.